Muito bem-vindos a mais uma English Wednesday. Peço perdão aí pelo nosso atraso que tivemos aqui, mas é o seguinte, essa é a sua aula de inglês ao vivo todas as semanas, às 21 horas, às quartas-feiras. Bom, eu gostaria então aqui de perguntar para vocês quem nos comentários aí já participou de uma live aqui do canal antes, sim ou não? Quem participou? Se vocês não participaram ainda, digam não. Se você já participou, diga sim. Please. Me deixa saber aí se você já participou. Yes or no. Então, é o seguinte. Se essa é a sua primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas. E se essa não é a sua primeira vez, bom, boas-vindas novamente. É o seguinte, eu também quero já dar boas-vindas aqui aos meus queridos alunos VIP, que também estão aqui assistindo, eles sempre vêm aqui nas lives, participam das aulas do curso, participam das lives que a gente faz aqui no YouTube, então eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, tá bom? E, obviamente, o assunto da nossa aula de hoje é um assunto muito interessante, por quê? Que muita gente me pergunta o seguinte, Paulo, como é que eu faço para aprender verbos em inglês, para desenrolar numa conversa, para não decorar especificamente, mas para conseguir lembrar daquelas coisas que a gente estuda, né? Então, às vezes as pessoas pedem aí, você tem uma lista de verbos irregulares, verbos regulares, e é o seguinte... Pessoal, lista de verbo é uma coisa que não funciona, tá bom? Então já presta bem atenção nisso. Outra coisa é que, se você tem outras dúvidas aí, segue lá, @ingleswinner e me manda lá a sua dúvida, que as melhores a gente coloca aqui. Não melhores, né? Toda dúvida é uma boa dúvida, mas as dúvidas que a gente selecionar depois aqui, as mais pedidas, a gente coloca numa aula para vocês. Então hoje eu vou te mostrar aqui uma forma bem simples para você aprender centenas de palavras, verbos em inglês, de uma forma mais fácil, mais rápida, para ao invés de você ficar tentando aí decorar um monte de coisa na internet, baixando um monte de coisa que você nunca mais estuda. Se você tem dificuldade então de aprender verbos e palavras em inglês, digita aí para mim nos comentários para eu saber se você tem dificuldade, yes or no. Deixa eu ver quantas pessoas de fato têm dificuldade com isso ou se as pessoas simplesmente não têm dificuldade nenhuma com essa situação. Vamos lá. Beleza. Bom, então, número 1, eu vou te mostrar aqui o que você precisa fazer para parar de perder tempo na internet, aí, buscando um monte de lista de aula que você nunca mais consegue lembrar. Número 2, eu vou te mostrar numa aula prática também como entender e falar diferentes verbos em inglês. Então não adianta nada eu simplesmente pular aqui para uma parte prática já da aula se você vai sair daqui sem saber a mínima ideia de como continuar o que a gente está começando aqui, né? Então, se você entrou aqui para se distrair, se você quer só, quero passar o tempo, com certeza você está no lugar errado. E desculpa pela franqueza aí, mas o que nós estamos falando aqui, pessoal, é muito sério, não é uma brincadeira, é o seu futuro que pode depender disso, né? Não sei se você entende a grandeza que é você poder, de fato, saber falar inglês. Então, se você souber daqui 1 ano, daqui 5 anos, se você não se dedicar hoje, com certeza você não vai ter as coisas que você sempre quis e você não vai poder fazer como muitas pessoas que eu conheço, meus alunos, e eu também fiz, que é poder morar fora do Brasil, poder participar de eventos em inglês, poder, talvez, conseguir visitar sua família fora do Brasil, enfim, são inúmeras coisas que você pode fazer quando você tem o inglês. Bom, então... Eu tô te falando isso aqui porque, como eu falei, é exatamente o que aconteceu comigo e acontece com muita gente que eu conheço, acontece com amigos meus, acontece com os meus alunos e isso é algo muito importante que você precisa fazer. Isso que eu tô falando aqui, pessoal, faz sentido para vocês? Vocês entendem que não é eu nem qualquer outro professor que vai fazer você ficar fluente? É só quando você realmente decidir levar isso a sério, sem plano B, sem amanhã, sem essa história de na próxima segunda começo com tudo, esse papo furado. Você entende isso? Sim ou não? Se vocês conseguem entender isso de verdade, por favor, me deixem saber aqui, porque
eu quero saber se vocês realmente entendem isso. Se vocês não entendem isso, de fato não adianta nada eu estar dando uma aula aqui. Ou se você acha que não, eu quero ter mais uma aulinha aí com frases e tudo mais para nunca mais me lembrar daquilo que você ensinou, beleza? Então se vocês entendem isso sim ou não, beleza. Tô vendo aqui que tem bastante gente digitando que sim, entende. Que bom que vocês entendem isso. E como diz o meu querido Anthony Robbins, não sei se vocês conhecem, mas é o seguinte: the time is now. There is no better time other than now to change your life. Ou seja, a hora é agora, não existe um melhor lugar do que agora, um tempo do que agora para mudar a sua vida. E como ele fala também, the road of tomorrow leads to a town called nowhere. A estrada do amanhã leva a uma cidade chamada lugar nenhum. É isso aí. Então, veja bem o que eu estou dizendo para vocês aqui. Vamos nos dedicar. Então, a primeira coisa que você vai fazer para ganhar mais vocabulário... Infelizmente, a nossa live não vai rolar no YouTube hoje, pessoal. Então, sinto muito aí, porque deu pau aqui no meu software. Eu não quero perder minha paciência com isso aqui. Vamos ficar só no Instagram. Então, primeira coisa que você vai fazer para adquirir mais vocabulário em inglês e conseguir lembrar das coisas. Parar de consumir conteúdo na internet. Legal, né? Que eu tô falando para você, basicamente, para você cair fora dessa live e não assistir nunca mais uma live minha. Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, parece até contraditório dizer para você parar de consumir, porque você vai pensar o seguinte, né? Se eu quero aprender mais rápido e mais inglês, eu preciso assistir o maior número de aulas possível do YouTube, dicas do Instagram e tudo mais. Errado. Esse é o caminho para você encher a sua mente com coisas que você nunca vai conseguir lembrar. E não é só eu que estou falando isso, já existem estudos que comprovam isso, que você consumir conteúdo aleatoriamente, sem um método de revisão e de prática, vai impedir com que você lembre das coisas que você estuda. Que é por isso que acontece aquela velha história aí que todo mundo fica falando, né? Nossa, já estudo inglês há anos na internet, assisto vídeo disso, daquilo, mas eu não saio do lugar, né? É comum. Por quê? Porque você está consumindo um bolo de conteúdo que você, desordenadamente, você não revisa, nem sabe as coisas que você assistiu, não consegue organizar isso de uma maneira metodológica, e aí o que acaba acontecendo é que você, na verdade, não está estudando inglês, você está perdendo tempo, de fato. Ah, mas eu aprendi uma coisa ou outra. Aprendeu uma coisa ou outra, mas aí levou 10 anos para aprender a falar meia dúzia de coisa, não adianta, né? Então, isso aí é algo que não dá certo, tá? E me traz ao nosso segundo ponto aqui da live de hoje, que é o seguinte: você precisa ter um método de estudos. Pronto, é simples de entender isso, não tem como falar de uma forma mais simples. É o seguinte, você tem que ter um método de estudos. E, gente, eu não estou falando aqui que você precisa ter o meu curso, tá? Mas eu estou falando aqui que você precisa ter um método. E pelo motivo mais óbvio que isso possa parecer, vocês sabem exatamente o que é um método. Alguém aí pode digitar nos comentários o que é um método. Não precisa procurar no Google nem nada, fala do que vier na tua cabeça, tá? Por mais óbvio que isso pareça, muitas pessoas não se atentam ao que é um método. Bom, explicando de maneira muito simples, um método é o seguinte: é uma forma de você chegar a algum objetivo previamente estabelecido. Então, é bem simples. O método é a forma que você vai usar para chegar a um objetivo previamente estabelecido. Alguém escreveu aqui planejamento e tudo mais. Tem gente que falou que é um padrão. Não necessariamente é um padrão, porque pode ser, existem métodos com diferentes padrões, né? Como exemplo, você quer sair de São Paulo para chegar no Rio Grande do Sul, tá? Você tem vários métodos para fazer isso. Você pode ir de bicicleta, vai demorar bastante. Você pode ir de carro, que não vai demorar tanto quanto de bicicleta, mas vai demorar também. Vai ser bem mais rápido. Ou você pode ir de avião, que vai ser infinitamente mais rápido do que os dois últimos, né? Mas você pode preferir simplesmente sair de casa, uma mochila nas costas, caminhando sem orientação nenhuma. E com um forte desejo de chegar no sul, né? Por mais triste que isso possa parecer, ou que isso seja, é desta forma, desta última forma, que
A maioria das pessoas hoje está tentando aprender inglês na internet. Elas botam uma mochila nas costas, elas querem chegar numa conversação em inglês e saem caminhando por aí, achando que, né? Veja, mas eu não vou pegar um avião e não vou gastar R$2.000 de passagem de avião. Certo? Você tem toda a razão. Em compensação, você também nunca vai chegar lá. Ou seja, a economia... mas a pé é bem mais barato. Na verdade, não, né? Porque quando você vai a pé, você demora muito mais, perde 1000 oportunidades que você poderia ganhar estando lá muito mais rápido. E é exatamente isso. Você usa o método que você só enxerga o dinheiro ali, né? Eu não vou pagar para aprender inglês se já tem um monte de aula na internet. Esse é o método para sair caminhando e tentar chegar em algum lugar. Não estou dizendo que ninguém consegue. Tem gente que consegue, sim, beleza, ótimo. Mas você vai querer ser o 0,0001 das pessoas que conseguem? Acho que não. Então, tem que prestar bem atenção nisso, e eu sei que tem muita gente que não gosta de ouvir isso, porque quer só que eu dê uma aula aqui, que tem que ser de graça, porque eu quero aprender de graça, se não vai dar aula, então tchau, que não sei o quê. Eu vou dar uma aula, calma o coração. Mas eu só estou te dizendo uma coisa para te ajudar. Acelera o teu processo, tá? Porque às vezes você nem vai conseguir chegar dessa maneira. Então, é isso que é um método, é uma forma de você chegar em algum lugar. Então, não é difícil de chegar no teu objetivo. Tanto é que existem meios diferentes, carros, companhias aéreas e tudo mais, e o que você precisa fazer é uma escolha e ir até o final. Você tem que fazer essa escolha. Não precisa ser o meu curso. Se você já tem um curso, faça, mas você tem que fazer esta escolha. Coloque uma data para fazer essa escolha. Eu tenho que aderir a um método. Pessoal, isso é que nem você querer fazer faculdade. Não adianta ficar só pensando em fazer faculdade, naquela ou na outra. Você tem que... a Doroteia falou que não está funcionando a aula no YouTube. Realmente não está, deu um pau aqui no meu software, não sei o que aconteceu e eu fiquei com raiva dele e já não quero mais usar. Mas é isso aí. Então é o seguinte, você tem que fazer uma escolha. E eu sei que pode achar chato, porque você prefere se divertir com a live do fulano, prefere se divertir com a aulinha do ciclano no YouTube, tem um monte de aula para assistir, eu não quero saber de quem me diga a verdade. Eu quero só ficar fazendo de conta que eu estou aprendendo, que isso parece muito bom para mim. Mas você precisa tomar essa decisão, tá bom? De pegar um método e ir até o final. Não é ficar reclamando que o método não funciona. Ai, não, é ruim, ai, porque ficou difícil, porque não sei o quê. Não, pega e vai até o final. Não fica pulando de galho em galho, porque isso aí só vai fazer você perder tempo, tá bom? Vocês concordam com alguma coisa que eu tô falando aqui, pessoal? Ou vocês acham que isso aqui que eu tô dizendo é bobagem, que na verdade eu tinha que estar ensinando verbo para vocês aqui, que isso de fato, se eu ensinasse verbo, ia realmente fazer a diferença para você ser fluente? E o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver e que não, você não precisa de método e que você tem que continuar como tá e assistindo bolo de aula aleatória que você, enfim, de alguma maneira, talvez pense que vai conseguir se organizar com isso. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês ou não faz o menor sentido? Limpeza alemã falou aqui, good night teacher. Quando você, só para lembrar aqui que é legal também de saber isso, muita gente não sabe, diferente do português, a gente precisa, quando você cumprimenta alguém chegando à noite, você precisa dizer good evening, tá? Você só fala good night quando você está se despedindo, tá bom? Isso é importante você saber, tá? Então, tá todo mundo dizendo aqui que faz total sentido e tudo mais. Então, é exatamente isso. Acho que todo mundo entendeu, né? E ninguém levou para um lado diferente. Aqui o Crushes Toninha falou: disciplina é a primeira coisa. Total sentido, assim, concordo. Muito legal. Que bom que vocês concordam com isso que eu estou falando, que de fato é algo que vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou... bom, assim, ó, para vocês que não sabem aqui, eu vou passar um áudio aqui agora e depois eu vou mostrar a tela para vocês, tá? Só para quem não sabe aqui, eu vou mostrar aqui no Instagram, porque é o seguinte, eu preciso mostrar isso aqui, mas calma, não fiquem bravos, ou brabos, na verdade, né? Bravo todo mundo é, porque é brasileiro é bravo. Então, é o seguinte, eu tô mostrando isso aqui porque é daqui que a gente vai tirar esse material de hoje, tá? Então, para vocês que são alunos, vocês vão encontrar aqui dentro. Isso aqui é a nossa plataforma de estudos. E aqui dentro da plataforma, um bônus que a gente oferece para vocês lá que são alunos, e vocês hoje vão poder estudar com isso aqui também,
é o English Lab, que é um laboratório de prática de inglês, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir o English Lab e a gente vai vir aqui. O texto vai ficar grande, tá, pessoal? Para quem tá perguntando aí, não se preocupa. Eu só tô mostrando aqui, depois quando rodar o texto ele vai ficar grande. A gente vai vir aqui em leituras para fluência, tá? Que é nessa parte da plataforma aqui. E aí a gente vai pegar aqui a aula 5, Bank. Algumas pessoas participaram da aula na semana passada, mas hoje a gente vai ver uma segunda parte da aula, que a gente não viu ela toda, tá bom? Então, ó, eu vou clicar aqui, a aula abre e eu vou tocar o áudio, tá? Vocês vão poder escutar o áudio. Lembrando aqui para vocês que quem tem interesse em adquirir o meu curso, que mandou mensagem aí no Instagram e tudo mais, como eu não consegui responder todo mundo, eu já vou dizer para vocês aqui que eu vou deixar vocês que estão aqui no Instagram, só me mandem um direct dizendo... quero o curso com desconto, que eu vou liberar para vocês hoje uma página para vocês com todas as informações do curso e um desconto exclusivo só para quem está aqui na live, tá? Então é só vocês me mandarem aí, quero o curso com desconto. Tem que ser no direct, não pode ser aqui nos comentários do Instagram, da live, porque eu não consigo responder, tá? Não consigo mandar link aqui. Então tem que ser lá no direct, quero o curso com desconto, que eu mando o link para vocês fazer a inscrição com desconto. O desconto é só para hoje e para quem está aqui na live. Então esse link não vai ser disponível para outras pessoas. Muito bem, vamos lá. Vou tocar o áudio aqui, vocês vão escutar e eu já vou colocar o texto grande, não se preocupem. Então vamos lá. Áudio rodando, vou botar bem alto aqui, mãe. Bank. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-through bank teller. He looked to see if his favorite attendant was there, Rose. She was. So he chose lane 2 to conduct his banking business. Good afternoon. Welcome to Good Bank Bank. How may I help you, Joe? She said into the microphone at her desk. Would he ever get used to this voice over the loudspeaker? He didn't think so, but he proceeded anyway. Hi, Rose, he said. I'd like to make a deposit. Her tinny voice came over the loudspeaker again. Please put your checks and cash into the tube. And don't forget to endorse the checks. Ok, então é o seguinte, eu quero que vocês me digam aí, até o momento, o quanto vocês conseguiram entender dessa leitura que a gente viu aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia do quanto vocês conseguiram entender aqui, tá bom? Vamos lá. Quanto vocês entenderam exatamente? Bote em porcentagem aí, então, ou pode falar, entendi muito, entendi pouco, não entendi porcaria nenhuma. Enfim, lembrando que isso aqui não é um texto para inglês básico, mas a gente vai, quem está no básico vai aprender bastante coisa, então não precisa se preocupar, tá bom? E a gente já vai ver algumas partes do texto aqui, tá bom? Então vamos lá, digam aí para mim, quanto vocês, 10%, a Cássia Alves falou aqui. Vamos lá, quem mais? Pouco, beleza, não tem problema. Quem entendeu pouco, 10%, não se preocupa, porque como eu falei antes para vocês, isso aqui é um texto que ele abrange um vocabulário bem mais avançado do que o básico, né? Mas o interessante é que você pode fazer aqui, aprender muita coisa, você vai ver o método, como eu falei, a forma que você faz para chegar no lugar, tá? Então, eu vou fazer com vocês agora aqui cada parte desse pedacinho que a gente viu. Mais uma coisa, por que eu já vou colocar o texto de novo, tá? Quem tá perguntando, porque a gente vai ver frase por frase, eu vou sublinhar tudo mais ali pra vocês. Agora é o seguinte, por que a gente não vai ver o texto completo? Porque como eu falei pra vocês, pessoal, não adianta passar uma aula gigante aqui que você não vai lembrar de absolutamente nada. Você precisa ver esse pedacinho, rever várias vezes e aí você vai começar de fato a usar um método que vai te levar em algum lugar, em vez de ficar só assistindo um monte de coisa que você não lembra. Então vamos lá, ó. Eu vou botar o texto grande, calma, tá? Então eu faço aqui, aí eu toggle clearly. Lembrando aqui, para quem está chegando agora, isso aqui é lá de dentro da nossa plataforma, esse áudio e tudo mais, está disponível para os alunos lá. E quem quiser adquirir com desconto esse curso, basta vocês enviarem aqui para mim uma mensagem no direct, não pode ser aqui na live, dizendo que quero o curso com desconto, que eu mando depois da live aqui o link para vocês. Então ele fala o seguinte, ó. He was in a hurry. O que quer dizer isso? He was in a hurry. Simples. He was in a hurry. Ele estava com pressa. Então, to be in a hurry é estar com pressa. To be in a hurry. Tá bom? He was, ele estava. Was é o passado de be.
Não se preocupa com isso aqui que está aparecendo, porque isso aqui não, é só um negocinho do sistema aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, que daí talvez vai ficar melhor. Então, ó, he was é o passado de he is. Se eu quiser dizer ele está com pressa no presente, eu vou dizer he is in a hurry. He is in a hurry, tá bom? Se eu quiser dizer no passado, eu vou dizer he was in a hurry. Então, estar com pressa em inglês, isso é algo bem interessante vocês entenderem. A Camila perguntou, quero saber o valor do curso. Camila, manda para mim lá um direct, quero o curso com desconto, que eu vou te mandar uma página onde tem todas as informações, tá? Então é o seguinte, ó, he was in a hurry, é como eu disse, ele estava com pressa. Mas veja que aqui já é algo para você entendendo que em inglês você não vai ficar traduzindo ao pé da letra as coisas, tá? Você não vai falar he was with hurry para falar ele estava com pressa, porque não é assim que você vai falar em inglês. Você vai falar he was in a hurry, ou seja, ele estava em uma pressa, se fosse traduzir ao pé da letra. So he drove his car, então ele dirigiu seu carro up to, até the drive-thru bank teller, quer dizer, até o caixa do banco drive-thru. Ou até o drive-thru, até o caixa drive-thru do banco, tá? Para quem está se perguntando, nos Estados Unidos é comum, os bancos lá tem drive-thru. Aí a pessoa chega lá de carro e faz as coisas pelo drive-thru, tipo o McDonald's, né? Então a galera não precisa descer do carro nem para ir no banco. Vamos lá. Então, he was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Então, ó, drive-thru é drive-thru, né? Óbvio. Mas bank teller é caixa de banco, tá bom? Então, vamos lá. Repita comigo. He was in a hurry. He was in a hurry. Ok? So he drove. Só lembrando aqui, drove é o passado de drive, tá? Então, drove, passado, drive. Quer dizer, drove é o passado de drive, né? Que é um verbo irregular. Então, vamos repetir esta frase inteira agora. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Quem conseguiu repetir aí? Me avisa. Vamos ver. Quem conseguiu? Vamos lá então. Ó, alguém pergunta aqui por que tem esse up aqui. Esse up to é basicamente até alguma coisa, tá? Tem um monte de gente dizendo aqui, eu consegui, beleza. Up to. Então, eu fiquei num lugar até tal hora. Deixa eu lembrar um exemplo aqui, né? Drove his car up to. Esse up é basicamente o que você precisa tentar entender aqui é dirigiu o carro, a gente traduziria como até o, tá? Mas esse up, imagina que up não quer dizer sempre para cima, mas também para frente. Então pensa que ele está indo no carro até, up. Para frente por quê? Porque é acima do lugar que ele está, né, em termos de distância. Então
Basicamente por isso. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-thru bank teller. Muito bem. Então, a gente vai aqui para a próxima frase, que é o seguinte. He looked to see. Ele olhou para ver. Então, aqui nós temos o passado de look. Look, que é ver. Agora, o passado a gente não pronuncia esse E aqui. Então vai ficar looked. Looked. Tá? Então, he looked to see. Claro que isso aqui é pronunciado como um T, tá? O ED inteiro é pronunciado como um T, de tatu. Então, looked to see, ou look to see, porque esse T já vai emendar com esse aqui. Ou looked to see. If his favorite attendant, se a atendente favorita dele, atendente favorita dele. Então, he looked to see if his favorite attendant was there. Estava lá. Muito bem. Rose, que é a Rose, né? É a atendente favorita dele. Ele estava se perguntando se ela estava lá. Então, agora, nós vamos repetir parte por parte dessa frase, depois a gente vai repetir ela inteira, tá? Então, vamos lá, Repete comigo. He looked to see. He looked to see if his favorite attendant was there. If his favorite attendant was there. Quem conseguiu repetir aí até o momento? Vamos ver, tem gente dizendo aqui, eu consegui. Agora nós vamos fazer a frase inteira, tá? Então é o desafio. Aí algumas pessoas estão dizendo... algumas pessoas podem sentir assim, nossa, isso aqui vai ficar difícil para repetir. Mas você precisa tentar. Lembrando, não se sinta decepcionado, nossa, não consigo. Isso aqui não é uma frase simples, não é algo de inglês básico, mas é legal mesmo que você não consiga, você tente, porque aí você vai começar a se desafiar cada vez mais. Tá bom? Então vamos lá. He looked to see if his favorite attendant was there, Rose. Tenta aí. Mais uma vez. He looked to see if his favorite attendant was there, Rose. Quem conseguiu então aí na velocidade? Quem conseguiu repetir? Tem gente dizendo conseguir. Bastante gente. Bom, vamos lá. Muito bem. Mesmo que você não consiga, não se decepcione, você está só começando. Então, vamos lá. Aí, o texto diz o seguinte, she was, ela estava. Lembra que a gente viu lá antes, he was, então, she was. So he chose lane 2. Então ele escolheu. Choose é escolher. Chose é escolheu. Escolheram, é o passado. Lane é a pista. Então ele escolheu a pista 2. So he chose lane 2 to conduct his banking business. Para conduzir seus negócios de banco. Tá? Seus, nesse caso, os negócios dele de banco, tá? Então, to conduct his banking business. Então, vamos lá. Repetindo, parte por parte. She was.
so he chose lane 2 to conduct his banking business. Muito bem. Agora nós vamos falar a frase toda. Preparados aí para o desafio? Let's do it. 1, 2 e foi. She was, so he chose lane 2 to conduct his banking business. Quem conseguiu aí, me diz consegui. She was, so he chose lane 2 to conduct his banking business. Vamos ver quantas pessoas. Uau, Cláudio falou aqui. Cláudio, uau, porque você conseguiu e ficou impressionado com o seu próprio desenvolvimento. Consegui, ó, viu? Tem bastante gente falando que conseguiu. Em voz alta, pessoal, tem que falar em voz alta, não adianta só ficar falando com o lábio pequenininho. Tem que tentar realmente abrir a boca e falar mesmo, tá? Muito bem, então parabéns para vocês que conseguiram e para vocês que não conseguiram, parabéns também, porque vocês tentaram. E é óbvio que você vai conseguir se você continuar praticando. Muito bem. Então, ela fala o seguinte: Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Lembra que nosso camarada, quando entrou aqui hoje, disse o seguinte: Good night, teacher. Se ele estava querendo dizer boa noite como se fosse um cumprimento, então teria que ser good evening. Se você está se despedindo, somente você vai usar o good night, tá bom? Agora, na verdade, aqui nós estamos falando de boa tarde. Good afternoon. Veja que não é good afternoon. A gente fala good afternoon, good afternoon, good afternoon. E ela fala welcome to Good Bank. Ou seja, bem-vindo ao Bom Banco, basicamente. Porque o nome do banco é Good Bank. Então é Bom Banco, tá bom? Claro que isso aqui é um nome inventado, né? Para a história. Então, por exemplo, se fosse Banco Roxo, né? O nome. Então, welcome to Purple Bank. Purple Rain. Quem conhece essa aí já pode se considerar uma pessoa mais velha, que nem eu. Welcome to Good Bank. Bem-vindo ao banco Good Bank. How may I help you, Joe? Como eu posso te ajudar, Joe? How may I help you, Joe? Essa frase é uma frase que você vai encontrar muito quando você for para os Estados Unidos ou para outro países de língua inglesa, porque é como as pessoas te perguntam geralmente quando você chega num lugar: How may I help you, sir? How may I help you, ma'am? Não sei se você sabe o que é ma'am. Alguém sabe o que é ma'am? Se alguém falar How may I help you, ma'am? Você sabe o que é isso? Bom, antes que respondam, imagino que algumas pessoas devam saber, mas é o seguinte, é uma coisa que quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu sabia falar um pouco de inglês já, obviamente, mas eu não sabia, principalmente porque as pessoas não falavam assim, ó, ma'am. Ó, tá vendo? Alguém disse aqui, homem. Não é. Porque é M-A-M, que quer dizer, é um diminutivo para madam, que o Warrior Nasser aqui escreveu, madam, tá? Então, é madame. Então, quando eu chego pra você e falo, how can I help you, sir? Vou virar a câmera aqui um pouquinho pra você entender o que eu tô falando. Quando eu chego pra você e falo assim, ó, how can I help you, sir? Eu tô falando, como eu posso te ajudar, senhor? E a pessoa vai chegar pra você e pode falar assim, ó, se você é mulher, ele vai falar, may I help you, ma'am? Ou, how can I help you, ma'am? Or, how may I help you, ma'am? Só que é ma'am tão rápido, ma'am, que é o diminutivo de madam, que seria madame, né? Porque eles não falam senhora, tá? É sir para o homem, de uma maneira para ser educado, mas ele não vai falar Mrs. Até pode, mas enfim, não é o comum, é ma'am, para se direcionar para uma pessoa do sexo feminino de maneira educada quando você trabalha num lugar, né? Então você fala how can I help you, ma'am? E isso é uma coisa que me confundiu quando eu cheguei nos Estados Unidos, porque eu pensei a mesma coisa que vocês estão pensando. Quando eu chegava nos lugares, eles falavam assim, ó, how may I help you,
não pra mim, né? Mas eu vi eles falando, how may I help you, ma'am? E aí eu ficava assim, por que ele tá chamando aquela mulher de man, de homem? Sei lá, não consegui entender isso. Mas, obviamente, rapidamente eu perguntei pra alguém ali alguma coisa, o que ele tá falando ali no final, é o quê? Aí eles me disseram que é ma'am. Aí eles falaram, é ma'am. Então quer dizer que é madame, né? Que seria o equivalente para um homem, sir, tá? How can I help you, sir? Seu curso é muito bom, estou fazendo, estou amando. Que legal, a Dermavete falou aqui. Muito legal. Muito obrigado. Fico muito feliz que você está fazendo o curso e está gostando muito. Para quem tem interesse também em fazer o curso, lembrando aqui, eu vou deixar um link disponível com desconto especial hoje para quem está na live aqui. Basta você me mandar um direct aqui no Instagram dizendo quero o curso com desconto, que eu te mando o link com a página, com todas as informações e o desconto que é válido hoje para você que está aqui na live, tá bom? Então, só que não é mandar mensagem aqui nos comentários da live, tem que mandar um direct, uma mensagem no privado para mim, dizendo quero o curso com desconto que eu mando o link, tá bom? Muito obrigado. Então, continuando. Então, já pegaram aí uma dica, ma'am, que é algo bem comum. Então, how may I help you, Joe? Né? No caso, ela já conhecia ele, ela era a atendente favorita dele e tudo mais, aquela coisa, né? Ele é um apaixonadinho do banco, aquele cara que fica indo no banco só pra ver a mulher que ele ama. Então, she said into the microphone at her desk. Então, ela falou ou disse no microfone, into the microphone, at her desk, na mesa dela. Tá bom? Então, vamos repetir aqui, junto comigo, esta frase, né? Porque eu sei que você quer ir para os Estados Unidos, se você não foi ainda, ou que seja você quer ir para um país de língua inglesa, ou senão você nem estaria aqui assistindo essa live. E as pessoas vão te perguntar isso. E quem sabe você vai até trabalhar lá fora e vai conseguir também, talvez passar um tempo no intercâmbio, trabalhar numa cafeteria, que nem eu fiz, que é muito legal, você conhece muita gente legal, usa muito o teu inglês e aprende bastante também. Então você vai chegar e vai falar o seguinte: faz de conta agora que alguém chegou na cafeteria que você está trabalhando lá em Los Angeles, na Califórnia. Vamos lá então? Repete comigo. How may I help you, Joe? Repete de novo. How may I help you, Joe? Muito bem. E agora, she said into the microphone at her desk. Repita. Mais uma vez. She said into the microphone at her desk. Agora, veja aqui como é que eu falo isto aqui, ó. Se você conseguiu repetir. Ó, she said into. Ó, esse said into fica said into. Said in. Said in. Said into. Então, she said into the microphone. E aqui, olha como eu faço isso aqui, ó. At her desk fica at her. At her desk. At her desk. Tá bom? Então, nós vamos falar agora que você... Ó, she sat into at her desk. Nós vamos falar isso aqui desse jeitinho que eu te ensinei agora para você ficar bem fluentão e arrasar no inglês por aí. Vamos lá. She sat into the microphone at her desk. Quem conseguiu? Quem conseguiu aí falar com aquele sat into e at her desk, at her desk. Veja que você não vai falar at her desk, você vai falar at her desk. Muito bom, parabéns. Muito bem. Agora nós vamos falar tudo aqui, né? Obviamente vocês vão falar tudo isso aqui. Então vamos lá. How may I help you, Joe? She sat into the microphone at her desk. Vamos ver quem consegue falar isso aí.
Débora falou o seguinte, ó, a segunda parte eu tive mais dificuldade. Normal, Débora, nem se apegue com isso, porque não é tão simples falar assim, de uma maneira tão fluida. Não é uma coisa simples, não é uma coisa natural para nós, porque a gente precisa praticar bastante para conseguir. Mas isso que é interessante. E aí agora eu vou dar uma super dica para vocês aqui. Quem tem dificuldade com essas frases, você faz o seguinte, tá? É uma técnica que eu sempre utilizei, que é muito legal, que chama partitioning. Ou seja, só para ficar bonito em inglês, né? Mas é particionar. Mas veja como eu vou fazer aqui, e daqui para frente, quem saiu antes da aula perdeu essa dica aqui que eu vou dar agora, então se ferrou. Mas vocês que estão aqui ainda, eu vou dar essa dica para vocês. Faça isso aqui que você vai ver como as coisas vão ficar mais fáceis para você aprender a ficar mais fluente em inglês. Isso aqui é uma coisa que eu fiz e de fato te ajuda muito, tá bom? Então você vai pegar essa frase aqui, por exemplo, tá? A gente vai começar assim, ó. Vai lá. Tenta ir repetindo aí. She said. She said. She said into. She said into. She said into the. She said into the. She said into the microphone. She said into the microphone. She said into the microphone at. She said into the microphone at. She said into the microphone at her. She said into the microphone at her. She said into the microphone at her desk. She said into the microphone at her desk. Sacaram qual é essa técnica aí que eu acabei de fazer? Pessoal, sério, essa técnica é muito poderosa e você não vai achar ela em lugar nenhum, tá? Porque de fato eu nunca vi alguém fazendo exatamente isso aqui que eu tô fazendo com vocês aqui. Mas não tô dizendo que fui eu que inventei, mas se alguém também inventou por conta própria, porque eu comecei a fazer isso sozinho, ninguém me ensinou isso aqui, tá? Porque é algo muito bom de você fazer. Por quê? Porque é muito mais fácil você ir dando um passinho, volta. Dá o passinho e mais um pouquinho. Depois dá um passinho e mais uma terceira palavra. Mais um passinho e mais a quarta palavra. O passinho e a quinta. O passinho e até você chegar no último e falar tudo. Então, é exatamente isso que você precisa fazer. Porque isso vai te ajudar muito. Uma frase que parece muito difícil vai se tornar uma coisa fácil. Porque você vai estar repetindo ela muitas e muitas vezes, tá bom? Então, ele prossegue dizendo o seguinte: Would he ever get used to this voice over the loudspeaker? Então, would he, iria ele, em algum momento, né? Ever, que é, iria ele em algum momento, ou algum momento da vida, ele iria get used to, é ficar acostumado. Get used to. Get used to. Ou get used to. Ficar acostumado. Então essa expressão aqui, used to, get used to alguma coisa, é ficar acostumado com alguma coisa. Um dos muitos significados do verbo get é esse, é ficar. Por exemplo, get rich, ficar rico, né? Tem até uma mega cena aí rolando. Se você apostou e ganhar, you get rich, você fica rico. Se você não apostou e não ganhar, you get poor, você fica pobre. Não, nada a ver, né? Mas enfim, se você perder todo o seu dinheiro, you get poor. Money poor, se diz, né? Porque pobre de dinheiro não quer dizer que você fique pobre de outras coisas. Então, get used to, ou get used to, quer dizer ficar acostumado. Então, ele iria alguma vez ficar acostumado a, né? Ficar acostumado com, ou ficar acostumado a this voice over the loudspeaker, que quer dizer esta voz no ou através do alto-falante, loudspeaker. Então, isso quer dizer, será que ele um dia iria ficar acostumado com essa voz do alto-falante?
E aí diz o seguinte, he didn't think so. Ele não achava que iria, né? Então, quando a pessoa fala assim, ó, I don't think so, acho que não. Então, nesse caso, ele achava que não. He didn't think so. Porque é no passado, né? I don't think so. Se alguém chega pra você e fala assim, eu acho que sei lá, vai o nome de alguém. O Augusto gosta da Maria. Aí você fala, acho que não. I don't think so. Ou a pessoa fala assim, ó, você vai... Por exemplo, um cara chega para uma mulher e fala assim, você vai me dar um beijo. Aí a mulher fala, I don't think so. Acho que não vai rolar. Então, da mesma maneira, quando você quer dizer no passado, você vai usar o did not em vez de don't, né? Então vai ficar did not think so, quer dizer, he didn't think so. Ele não acreditava nisso, ele não pensava dessa forma, ele achava que não. But he proceeded anyway. Mas ele procedeu da mesma forma. He proceeded. E esse ed aqui nós vamos pronunciar como ed, e não ed, tá? Não é proceeded, é proceeded. Porque os verbos que terminam com d e t de tatu, tá? Em inglês, no passado, quando o passado deles leva ed, obviamente, no passado, este ed é pronunciado como ed, tá bom? Então, por exemplo, need, precisar, needed. Want, wanted, tá bom? Mas não é wanted nem needed. Não é ed, é ed. E é só nesses dois casos que você vai pronunciar isso aqui, ed. No resto, vai ser, por exemplo, work, trabalhar, trabalhou, worked, tá? Vai ser um som de T. Tem uma regrinha para isso, não vou explicar agora, mas é o seguinte, se você colocar sempre um som de D, de dado no final, porque tem alguns que são com D, que você vai pronunciar o ED somente com D, se você colocar só esse som de D no final, já vai dar certo. Por exemplo, proceeded. Se você falar isso aí, já tá certo, entendeu? Então, por exemplo, work, e se você falar worked, com D, não é o corretamente correto, mas você vai estar falando praticamente certo. Uma coisa que você não deve fazer nunca é falar o ed, que é, por exemplo, proceeded, ou wanted, ou aqui, por exemplo, used. Esse aqui é um dos casos que você vai pronunciar o ed como D somente. Então vai ficar used, não used. E é como eu disse, bota sempre o D até você pegar a manha mesmo de fazer direitinho. E aí você vai se dar bem, tá bom? Porque não tem que falar perfeito, você tem que ir aprimorando à medida que você vai indo. Então, would he ever get used to this voice over the loudspeaker? Ele iria se acostumar com essa voz através do alto-falante. Eu acho que é a voz dele aqui que tá falando, né? He didn't think so. Ele achava que não. But he proceeded anyway. Ele procedeu de qualquer maneira. E disse, né? Hi, Rose. Oi, Rose. Ou Rosa, né? Mas eu acho que Rose fica mais legal, né? Mas Rosa também não é feio. Então, he said. Ele disse, I'd like to make a deposit. Então, I'd aqui é uma contração de I mais would. Então, I would like, eu gostaria, ou eu iria gostar. To make a deposit é fazer um depósito. To make a deposit. Agora nós vamos repetir tudo isso aqui. Não, tudo junto, né? Mas nós vamos repetir aqui, ó. Vamos lá. Would he ever get used to this voice? Beleza? Over the loudspeaker. Vai repetindo da maneira que você consegue. He didn't think so. But he proceeded anyway. Hi, Rose. He said, I'd like to make a deposit. I'd like to make a deposit.
Loudspeaker é um alto-falante, tá? Ou speaker só, né? Mas loudspeaker também. Loudspeaker, na verdade, é aquele... Como é que chama? Aquele megafone, sabe? Que põe na boca ali, basicamente. Então, por isso que a voz fica esquisita quando sai por ali. Não é que ele tava falando num megafone, mas é quando você fala com naquele microfonezinho, fica saindo um megafone ali, tipo uma voz de megafone. Então, vamos lá. Onde é que a gente parou no loudspeaker? Repetindo. He didn't think so. But he proceeded anyway. Hi, Rose. He said, I'd like to make a deposit. Muito bem. Agora, eu vou pegar uma parte aqui, tá? Pra gente fazer aquela técnica de novo, pra você fazer depois, pra lembrar de novo, tá? Então, ó. Would he? Isso aqui, tá? Agora, mais uma coisa que vocês precisam saber. Quando você vai falar isso aqui rápido, você não vai falar would he. Você vai falar would he. Would he. Então, ó. Would he? Would he ever? Would he ever? Would he ever get? Would he ever get? Would he ever get used to? Would he ever get used to? Would he ever get used to this? Would he ever get used to this? Would he ever get used to this voice? Would he ever get used to this voice? Would he ever get used to this voice over? Would he ever get used to this voice over? Would he ever get used to this voice over the? Would he ever get used to this voice over the? E agora a frase inteira. Would he ever get used to this voice over the loudspeaker? Would he ever get used to this voice over the loudspeaker? Muito bem. Essa técnica é para vocês treinarem a sua fluência. E agora nós vamos ver o áudio de novo. Então, já vou aumentar o texto aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu começar aqui de novo. Isso aqui. O que aconteceu aqui? The attendant was there. Rose did anyway. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, aqui. Meu mouse aqui tá dando erro. Tá, beleza. Vamos lá, então. Foi. Bank. E aí vocês vão me dizer o quanto vocês entendem agora. He was in a hurry, so he drove his car up to the drive-through bank teller. He looked to see if his favorite attendant was there, Rose. She was, so he chose lane 2 to conduct his banking business. Good afternoon. Welcome to Good Bank Bank. How may I help you, Joe? She said into the microphone at her desk. Would he ever get used to this voice over the loudspeaker? He didn't think so, but he proceeded anyway. Hi, Rose, he said. I'd like to make a deposit. Her tinny voice came over the loudspeaker again. E agora, me digam aí quanto vocês conseguiram entender disso que a gente viu aqui agora. Vamos lá, por favor. Digam aí, quanto vocês conseguiram entender do que a gente viu aqui. Dermavet RJ. Esse curso é muito bom, pessoal. Façam, eu indico. Comecei há pouco tempo e estou amando. Que legal, muito bom. Fico muito feliz. Ó, algumas pessoas estão falando aqui que melhorou. Quem mais? Vamos ver aqui. Tudo. A Leila falou que muito bom, legal. Então, pessoal, isso aqui que a gente fez é uma parte, né? Obviamente tem uma lição completa ali e tudo mais. Mas... tem gente falando aqui, a Alana Paula falou que inglês é tão difícil pra mim, entendi algumas palavras. Pessoal, isso aqui não é como eu falei, não é uma aula para inglês básico, tá? Então, se você está começando, as coisas realmente ficam confusas e tudo mais. Então, por quê? Também existe a parte que você tem que revisar, não é aprender assim, olhou uma aula uma vez, aprendeu, já sabe tudo, já sai falando tudo aquilo que aprendeu na aula. Não funciona dessa maneira. É por isso que eu estava falando aqui para vocês adquirir
tudo... Ó, foi tranquilo o que a Débora falou depois das explicações. Legal. Então, para você conseguir ter realmente uma noção e começar, você precisa fazer aos poucos, não adianta se desesperar e achar. Infelizmente, né, hoje em dia, né, com essa questão da internet e tudo mais, é tanto conteúdo, é consumo de tanta coisa que, tipo assim, a gente escuta áudio na velocidade 2, eu sou um que faço isso, né, escuta, mas a gente sempre procura um resumo, a gente sempre quer uma aula resumida, a gente quer um esqueminha, né, até inclusive esse tempo eu estava falando nos meus post de Instagram, às vezes eu coloco uns esqueminhas, uns resumos, as pessoas adoram aquilo, mas na verdade eu no fundo sei que a maioria das pessoas salva aquele conteúdo e nunca mais vai olhar, mas ela acha interessante. Então as pessoas querem tudo assim, tudo tem que ser interessante, tem que ser um esqueminha, tem que ser um hack, uma coisa que vá dar um atalho e tal, e tudo tem que ser muito rápido. Só que a coisa não funciona dessa maneira. Por isso que cada vez mais a frustração é gigante quando a pessoa chega numa aula e ela não consegue entender, porque ela nem se dá conta que aquilo ali não é uma coisa feita para o nível dela. Ela nem se dá conta que ela está só começando, porque ela já quer começar e já quer entender tudo que os nativos falam, já quer entender filme, já quer fazer tudo. E aí, o que acontece? Ela passa anos com essa ânsia e ela não consegue sair do lugar. Ao passo que as pessoas que têm um pouco mais de paciência e sabem que aprender alguma coisa leva um tempo, por mais que em determinados métodos leva menos tempo do que outros, vai levar um tempo. Mas, quando você piscar o olho, e você piscou, eu sei que você piscou, quanto tempo, pessoal? Quem aqui lembra da pandemia quando começou? Parece que foi ontem. E já tem aí mais de 2 anos, né? Nem sei, para ver. Que a pandemia passou. E muita gente ficou em casa, assistiu um monte de Instagram, um monte de TikTok e não fez um curso, não se inscreveu, não praticou uma coisa que tinha que praticar. Então, pensa nisso. O tempo, ele vai passar, independente daquilo que você queira ou não. Ele vai passar. Ele pode passar com você o resto da vida desejando encontrar o segredo milagroso e o método super rápido e o atalho e o resumo, ou ele pode passar com você estudando e ele vai chegar, o futuro vai chegar, não adianta. Então, vai chegar independente. E você vai estar no futuro como você está agora no futuro que era há 2 anos atrás, né? E você está hoje naquele futuro. E aí, o que você fez durante esses 2 anos de pandemia, você está vivendo o resultado... Você está vendo o resultado disso hoje. Teacher Paulo, sou seu aluno e digo, seu curso é muito semelhante aos do ESL Valencia College. Digo só fazem. Olha, legal, muito legal, fico muito feliz que o meu curso está parecido com cursos internacionais, isso é bem legal. Então, é o seguinte, o tempo vai passar e você vai chegar lá. E o que você fizer a partir de hoje, até daqui 1 ano, 1 ano e meio... o resultado vai estar lá daqui 1 ano, 1 ano e meio. Pisca o olho e está lá já. Já estamos chegando quase no Natal aí, agora é eleição. Pensa bem, eu lembro ainda quando teve a última eleição. Agora vem mais eleição, vem Natal, vem Copa do Mundo. Cara, já estamos na outra Copa do Mundo, né? Então é isso, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Pessoal, lembrando para aqueles de vocês que se interessaram pelo curso, alguma coisa assim, quer ver mais informações sobre isso, manda um direct para mim aqui, quero o curso com desconto, que eu liberei um desconto para quem está aqui na live hoje. E aí vocês vão poder fazer esse curso com desconto aqui, usando o link que eu mando lá no privado. Tem que dizer assim, ó, quero o curso com desconto lá no privado, que eu mando para você o link, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado a todos por terem participado desta aula. Thank you so much. And as usual, my friends, I'll see you in my next class. Meus queridos amigos que estavam no YouTube, tentaram assistir, realmente não sei o que aconteceu aqui hoje. Tive um problema, mas... faz parte, a vida é assim mesmo, né? Então, e a gente faz as coisas ao vivo aqui, realmente às vezes pode dar um problema. Então, peço perdão aí para quem estava lá no YouTube e espero que tenham vindo aqui assistir, quem não pôde assistir no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado, thank you so much. Agora nós podemos usar o good night. Have an amazing night. I hope you sleep well, and also tomorrow you have an amazing day at your work and with your family and everything in your life in general. All right, I'll see you in my next class. Bye bye.